É uma alegria para mim estar aqui nesse dia. Eu conheço o Valbert, só um pouco de história. Me disseram que era o momento para contar essas histórias, então vou contar. Eu conheço o Valbert, a gente chama ele de Veras, pelo menos eu chamo ele de Veras. Conheço o Valbert, eu acho que agora há mais de 20 anos. Então, parte dos cabelos que ele não tem, eu recebo crédito por isso. O Valbert foi a primeira pessoa que Deus utilizou para ensinar a palavra de Deus para mim. E aí por muito tempo, talvez uns 3, 4 anos, até eu desisti dele. Ele nunca desistiu, mas ele me ensinou a amar a teologia sistemática, a devoção à palavra de Deus. Fizemos muitos projetos que ainda eu colho os benefícios ainda hoje, como memorizar o livro de Romanos. E acreditem ou não, ele escreveu um livro para mim, Cartas Teológicas para o meu discípulo. É uma série de 3, eu estou esperando os outros 2. Depois nossas vidas foram para outros cantos. Depois aconteceu um dos maiores milagres da vida cristã, dos mistérios para mim. Ele conseguiu casar com a Renata. E aí Deus levou para outros cantos. Depois ele veio para Manaim, eu fui plantar a igreja em outros cantos. Mas eu queria agradecer demais pelo tempo que ele passou comigo, investindo, tratando, ajudando, pastoreando. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida dele. Também eu estou feliz porque participar desse culto de ordenação do Iago, eu tenho uma alegria então de participar dessa cerimônia de ordenação de um dos piores alunos que eu já tive. O Iago, ele testava e desafiava a minha inteligência quase todas as aulas. Era fácil para ele pegar determinadas matérias. Era fácil para ele fazer as perguntas certas. Então isso me fazia gastar mais tempo estudando e tendo que me preparar para ensinar o Iago. Apesar de tê-lo como meu aluno em muitas matérias, muitas vezes os nossos papéis eram modificados e eu aprendi com ele, às vezes mais do que ele estava disposto a aprender comigo. Então, ver o que Deus está fazendo na sua vida, ver que aquele menino foi crescendo, ver que Deus respondeu muitas das nossas orações sobre o caráter dele, sobre a carreira, sobre o casamento dele. É outro mistério, que ele casou com a Isa. E aí, Deus agora dando a Catarina. Então, eu me sinto honrado de estar aqui, feliz em ver o que o Senhor tem feito na vida desses irmãos. Demais. Eu estava pensando o que eu poderia falar, quais seriam as coisas que eu gostaria de ouvir, ou que eu precisaria ouvir num momento como esse. Então, de maneira estranha, eu passei por situações parecidas com essa. Deus, por sua graça, me convidou para participar da sua missão e me considerou fiel, designando para o ministério, há uns 15 anos atrás. E aí depois de um tempo, talvez uns 5 anos, não depois de muito tempo, mas 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos servindo como pastor lá, enquanto estava estudando no doutorado. Então eu tive esses 2 feelings. Então uma pregação não dá certo para fazer as 2 coisas. Então eu vou pregar, depois os irmãos ficam e eu prego de novo, se isso der certo. É uma brincadeira, não vou fazer isso não. Eu estava pensando, então, eu vou dar prioridade àqueles que são mais novos, tá certo? Porque talvez eles precisem mais do que você. Tente imaginar a cena de que você está perto de morrer, você já serviu ao Senhor talvez por uns 30 anos, servido ao Senhor, tem pregado esse Evangelho, protegido esse Evangelho, amado as igrejas, divulgado o Evangelho de Jerusalém até o Ilírico, a atual Iugoslávia. Você sabe agora que o tempo da sua partida está bem próximo. Você se manteve fiel à mensagem e ao ministério que o Senhor lhe confiou. Mas agora você se encontra preso. E o Senhor já lhe mostrou de que em pouco tempo você vai estar com Ele, você vai ser morto. E aí você tem um discípulo. Esse discípulo, ele passou muito tempo com você.
Você quer dar os últimos detalhes para esse discípulo, quer tentar encorajá-lo o máximo possível, quer dar as últimas ideias, as últimas percepções, as últimas verdades que ele precisa ter em mente para também chegar ao final da vida como fiel, para cumprir a carreira que o Senhor estabeleceu para ele. Você tem pouco tempo, pouco papel, pouca tinta e muita coisa para escrever. O que você colocaria nessa carta? Guardada as devidas proporções, foi exatamente essa circunstância que Paulo se encontrava quando escreveu a segunda carta ao Timóteo. Então, Paulo sabe, no capítulo 4 ele vai dizer, o Senhor já havia revelado de que ele não tem muito tempo aqui. Ele precisa escrever para Timóteo. Muita coisa ruim tem acontecido, principalmente nas igrejas da Ásia. Tem muita heresia sendo proliferada lá, os falsos mestres, ele está preso. Então ele precisa não somente ajudar Timóteo a compreender a sua missão, a tomar a iniciativa de proteger, de levar o bastão, a verdade, o evangelho para frente, mas precisa também encorajá-lo. Então achei por bem que esse seria uma boa carta para que nós estudássemos. Eu queria falar sobre o coração do evangelho. Eu acho que nessa carta Paulo, talvez sem saber, acaba explicando as coisas que seriam mais importantes para que Timóteo estivesse diante de si. Se a gente passar só uma olhada na carta, a gente vai ver pelo menos 27 mandamentos que Paulo ordena Timóteo a fazer. Timóteo, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui você tem que fazer. Aí as palavras são: considera, medita, reflete, prega, ensina, protege, ora. Pelo menos 27 declarações hortatórias, mandamentos de que ele deseja que Timóteo realize. Desses 27, pelo menos 18 estão relacionados com o que eu chamaria o coração do ministério cristão. O coração do ministério pastoral, mas o coração de todo e qualquer ministério cristão. Essas 18 coisas, esses 18 mandamentos, eles orbitam ao redor da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, a verdade, a mensagem do Senhor é o elemento central em qualquer ministério cristão. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 8, Paulo ordena Timóteo a não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor. Capítulo 10, ele diz que foi por meio do evangelho que a luz e a vida, Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, foi por meio do evangelho. Versículo 11, Paulo define-se como pregador deste evangelho. Capítulo 2, versículo 8, ele pede para que Timóteo lembre-se de Jesus Cristo como o conteúdo, a verdade central do evangelho. Esse Jesus é descendente de Davi, segundo o evangelho que Paulo havia pregado. Versículo 9, o evangelho era tão precioso para Paulo, a mensagem que ele pregava, que ele estava disposto a sofrer injustiça e ser preso, apesar de se alegrar que a palavra não estava algemada. Capítulo 3, versículo 15, é por escutar o evangelho, as sagradas letras, a mensagem, a Bíblia, que os homens podem tornar-se sábios para a salvação. É a escritura, versículo 16 e 17, é o evangelho, esta mensagem, este livro, é a palavra de Deus que é inspirada e por isso é útil para tudo, para o ensino, educação, repreensão na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 2, é a mensagem, é a palavra, é o evangelho que deve ser pregado, ensinado em tempo, em fora de tempo. É o evangelho que deve repreender e corrigir. Quando os homens se tornam egoístas e mesquinhos, eles resolvem desistir. Versículo 3, é do evangelho que eles fogem. No versículo 17 do capítulo 4 ainda, o Senhor assistiu Paulo em suas dificuldades, e a razão é para que a pregação do evangelho fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Essas são apenas algumas ilustrações de como o evangelho ele era central na vida de Paulo.
Ele estava preso, o evangelho estava solto. Deus o protegia, o ajudava para que de alguma forma o evangelho se movesse para frente. As pessoas rejeitavam, quando rejeitavam o Senhor, começavam rejeitando por causa do evangelho. Era o evangelho, a pregação, este livro que deveria ser proclamado. Não importa se era tempo para isso, não importa se não era o tempo apropriado para isso. O evangelho era tão precioso para Paulo, que Paulo estava disposto a ser preso e sofrer injustiça por causa do evangelho. Eu acho que este livro, ou a maneira como nos relacionamos com esse livro, é o coração do ministério cristão. É pela maneira como nos relacionamos com esse livro, como somos guiados por esse livro, como utilizamos esse livro, é sua aplicabilidade, a importância devida, o respeito, o tempo dedicado, a confiança que temos na sua utilidade, poder, que vai fazer com que o coração do evangelho de fato esteja no canto certo. Eu saltei no capítulo 2, o texto que nós vamos estudar. Eu quero pegar desses todos os mandamentos apenas um. Capítulo 2, versículo 15. Talvez o mais conhecido de todos. E analisar 3 verdades nesse texto. Então, 2 Timóteo 2,15, diz assim a palavra do Senhor: Iago, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veras, procure manter-se aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Pai, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, a nossa maior necessidade é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, nosso Senhor, que seja o nosso professor, aplicando as verdades inspiradas por Ti no nosso coração. Que todos nós, não somente o Iago e o Veras, aprendam a proteger o coração do Evangelho e a amar este livro santo, mas eu, os meus irmãos e irmãs, possamos dar o valor, a importância e o amor devido à Bíblia e ao Deus da Bíblia. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Pedimos assim em nome de Cristo. Amém. Capítulo 2, então, versículo 15. Eu queria olhar 3 elementos do que seria o coração do Evangelho. Eu queria olhar a audiência do ministério, olhar a vergonha do Evangelho e depois olhar a vergonha do ministério e depois olhar a especialidade do ministério. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa é a audiência do ministério. O verbo aqui, o imperativo, né, da declaração hortatória, aparece: procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra procurar, se esforça, se empenha, faz o melhor que você pode. Coloca isso como a atividade central da sua vida. Não se distrai com as outras coisas, por mais importantes que elas sejam. Não, tem isso como sua alta prioridade. Você coloca todas as suas forças e as suas energias focaliza nisso, em apresentar-se aprovado diante de Deus. Esse texto aqui, ele precisa ser lido à luz do que Paulo tem falado sobre os falsos mestres aqui. Versículo 14, por exemplo, ele vai dizer: olha, evita as contendas, elas não servem para nada, elas não aproveitam para nada, elas na verdade só funcionam para subverter os ouvintes, elas não têm nada a acrescentar, elas não edificam. Ele vai repetir um pouco sobre um obreiro que não é aprovado diante de Deus, no versículo 17, falando sobre Himeneu e Fileto. Diz que a linguagem dele, o que eles têm para compartilhar, a mensagem deles corrói como câncer, não edifica, não promove, não ajuda, na verdade corrói como câncer.
Eles se desviaram da verdade, mudando o conteúdo, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e por mudarem o conteúdo desta mensagem, acabaram mudando o objetivo da mensagem, que é sempre trazer vida e edificação para aqueles que ouvem. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma implicação clara deste verbo aqui, deste mandamento, é que manter-se ou ser aprovado diante de Deus não é uma coisa que acontece naturalmente. Isso não é um link novo. Paulo já havia dito no capítulo 4 de Timóteo, de que o exercício na piedade é o que criará a piedade. Se a salvação é unilateral, é um dom de Deus vindo a nós por meio da graça, a santificação e a piedade é um trabalho em conjunto. Quando nós confiamos no que Deus tem dito, nós abraçamos os meios da graça que Deus tem determinado em sua palavra, nós nos submetemos aos meios de graça que Deus tem providenciado em sua palavra, e aí ao final de um processo nós somos como Ele. Piedade não é uma coisa que aparece na nossa vida como cresce dos cabelos. Sei que não aparece mais contigo, mas não é, ou como crescem as unhas. Você não precisa fazer muita coisa e os cabelos crescem, as unhas crescem, ou você simplesmente de maneira natural. Piedade exige força, existe empenho, exige devoção, existe guerra, existe aquela virilidade, exige esforço. É por isso que Paulo disse: exercite-te na piedade. Aqui ele vai dizer: procura, se empenha, dedica-se, se esforça, faz disso a sua prioridade, apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado. Esta aprovação diante do Senhor, em tudo que você tem que fazer, ela não vai vir se você simplesmente viver de maneira natural, sem fazer guerra contra o pecado, fazer guerra contra você, sem se esforçar para ser aprovado diante do Senhor. A audiência do ministério é o próprio Deus. É a Ele que nós deveríamos nos esforçar para sermos aprovados. E aí existe uma tendência comum no ministério pastoral, em qualquer ministério público, fazer as coisas por causa de vocês. De alguma forma, fazer as coisas não para o benefício do povo que a gente serve, mas por causa de vocês, para receber as recompensas de vocês, para ser visto pelo povo que a gente tem que amar sem esperar nada em troca. Paulo lidou com isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, ele faz uma pergunta retórica: eu estou aqui tentando agradar homens ou a Deus? É aos homens que eu estou tentando agradar? E aí ele termina dizendo: se eu tentasse e vivesse para agradar aos homens, eu seria servo dos homens. Você tem que procurar agradar a Deus. Agradar a Deus implica que nem sempre os homens estarão tão felizes com você. Por isso que a Escritura, ela vai ser o perfeito termômetro para dizer aonde você tem que forçar a barra, aonde você tem que abaixar a cabeça. Quando as opiniões se tornam palavra de Deus, a gente perde. Quando a palavra de Deus se torna regra, é a regra, se mantém como a regra, então a gente procura agradar a Deus e vive para agradar ao Senhor. Essa palavra procura também, ela dá uma ideia de intencionalidade. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu desejo fazer, mas dá uma ideia de motivação também. Não é só isso que eu quero, essa é a motivação. Não é só a jornada que está diante de mim que eu quero percorrer, mas durante a jornada eu quero fazer todo o esforço para ter a motivação de viver debaixo de um só olhar. Eu quero viver a minha vida, eu quero pregar, eu quero estudar, eu quero olhar a internet, eu quero aprender inglês, eu quero criar as minhas filhas, eu quero escrever, eu quero fazer coisas na internet, eu quero fazer todas essas coisas nas várias etapas da minha vida, em todas as estações da minha vida, com esta motivação: viver para agradar ao Senhor. Como ministro de Deus, eu quero ser aprovado diante do Senhor. A opinião pública e a voz do mundo nem sempre é a voz de Deus.
É Deus que é o meu juiz, e a Ele que eu vou prestar contas. O Deus que olha não somente de fora, mas olha os corações. Essa é a audiência do ministério, o próprio Deus. E aí ele caminha, Paulo diz, depois de ordenar essa busca, esse desejo, essa intencionalidade em procurar apresentar-se aprovado diante de Deus. Ele diz como obreiro que não tem de que se envergonhar. E aqui ele fala um pouco da vergonha do ministério. Essa palavra aqui, obreiro, ao contrário do que muitos dizem, ele não se refere às pessoas que são bem pagas naquela época, não se referiria também aos professores, aqueles que falavam e ensinavam publicamente, que tinham uma boa eloquência. Não, a palavra normalmente ela ia se referir às pessoas que faziam o trabalho braçal na agricultura, aqueles que colhiam uvas. A ideia aqui de ser aprovado como um obreiro não é ser aprovado porque você recebeu essa aprovação dos homens pelas habilidades especiais que você tem, porque você fala muito legal, porque você articula legal, porque você é alto, baixo, porque você ganha muito dinheiro, porque você é bem pago, porque você é pastor de uma grande igreja. Não tem nada a ver com isso. Esta aprovação como obreiro, ela indica muito mais a fidelidade, a consistência, a honradez, a pureza de realizar o que eu devo fazer, sabendo que Deus está a me observar e a me julgar. Como obreiro, de que não tem de que se envergonhar. A gente precisa também, mais uma vez, ler isso à luz do que ele falou de Himeneu e Fileto. E falou um pouco mais na frente desses falsos mestres, o que eles fazem. Versículo 17 do capítulo 2 diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Eles se desviaram da verdade, eles perderam-se modificando o conteúdo da mensagem, mas eles também, porque mudaram o conteúdo, mudaram a possibilidade de serem bênção na vida dos outros. Existe uma vergonha para eles aqui. Existe uma vergonha da parte de Deus quando um dia eles tiverem que prestar contas diante do Senhor. Se existe a possibilidade de ser aprovado diante do Senhor, existe a possibilidade de ser desaprovado, ou de ser reprovado. E aí todos nós precisamos pensar nisso. Alguns, naquele dia, quando estiverem diante do Senhor, eles não ficarão animados, felizes, né? Haverá vergonha. E aí talvez você diz: por que existe vergonha no ministério? Por que a vergonha está ligada ao ministério? Por que eu deveria me esforçar para me apresentar aprovado? Por que eu deveria esperar a vergonha se de alguma forma eu não estou lidando bem com a palavra da verdade, não manejando bem a palavra da verdade? Porque Himeneu e Fileto, eles receberão essa vergonha diante do Senhor? Eles só disseram que a ressurreição já tinha sido realizada. O que é verdade? Em parte. Muitas outras carreiras, muitos outros ministérios cristãos, eles não envolvem realidades espirituais e por isso eternas. Você pode ser um excelente tocador, você pode ser um musicista, pode ser um professor de física, de matemática, e enquanto você faz aquilo, você ensina física e ensina matemática ou ensina qualquer coisa. Se você ensinar errado, o máximo que pode acontecer é que a pessoa vai ser reprovada, não vai passar no Enem e vai morrer de fome, não vai conseguir um trabalho. É sério, mas é o que pode acontecer com ela. Se Himeneu e Fileto, eles se desviam da verdade, eles perdem um ponto e eles torcem a verdade do Senhor, essa mensagem que pode produzir vida eterna,
as consequências serão eternas. A gente está lutando com coisa aqui, lidando com coisas que vão ter implicações eternas na vida do povo. Não somente o Iago, eu, o Veras e os outros pastores aqui, mas os professores de escola dominical e todos aqueles que se propõem a abrir a Escritura e dizer: assim diz o Senhor. Não é sem razão que Tiago vai dizer: não vos tornei muitos de vós mestres. Por quê? Porque havereis de receber duplo juízo. Você abre a Escritura e diz: olha, é isso que Deus diz, creia assim. Está certo que existe diferentes erros, né? Alguns podem errar nas partes mais periféricas, mas mesmo assim interferem na santificação dos homens. Aqueles que tropeçam nas partes centrais, eles fazem com que os homens não se salvem, porque o conteúdo do Evangelho não está sendo administrado, pregado, proclamado. Existe vergonha para aqueles que torcem o Evangelho de alguma forma, que não se relacionam bem com o coração do Evangelho, que é a Escritura Sagrada, como aconteceu com Himeneu e Fileto. E pelo fato de não lidarem bem com o coração do Evangelho, se desviando, burlando, trocando, não enfatizando, não fazendo disso o centro de suas vidas, o seu relacionamento com a Escritura Sagrada, existe vergonha para eles no futuro. Uma simples lida nas Escrituras iam ver que o próprio Deus tem dado uma atenção gigantesca à sua palavra, e nós deveríamos fazer a mesma coisa. Em Deuteronômio capítulo 8, por exemplo, versículo 3, Deus diz: eu te humilhei, te deixei ter fome, e te sustentei com o maná, que nem você nem os vossos pais conheciam, para te dar a conhecer, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 32, 47, no final da vida de Moisés, Deus diz para Moisés, diz para eles: esta palavra, se referindo à Torá, esta palavra não será para vós outros uma coisa vã, inútil. Não, ela será a vossa vida, é por ela que vocês vão se manter na terra que o Senhor Deus dá a vocês. Mateus 4, é a Escritura que Jesus cita, que usa para sustentar a sua decisão de obedecer ao Pai quando foi tentado. João capítulo 12, versículo 48, ele diz que no último tempo os homens ouvirão a voz do Filho do Homem e serão julgados. Naquele dia, a palavra que eu vos tenho dito, essa será o vosso juiz. É pela Escritura que Deus diz que os homens serão julgados. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 1, 16, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. É a palavra de Deus que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É a Escritura que foi inspirada por Deus e útil para o ensino. É a mensagem deste livro que deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Iago, nenhum de nós aqui, nós não somos mais espertos do que o Senhor. Tempo vai, tempo volta, e os homens mudam o coração do ministério para outras coisas que podem ser mais espertas, ou mais legais, ou mais chamativas, determinando, né, pensando no momento. É este livro que deve estar. Você confia, você vive, você se deleita neste livro. Quando abrir sua boca é para dizer o que Deus diz. Quando orar é para orar com base no que Deus disse. Quando decidir por fazer uma coisa ou não, é porque Deus disse que isso seria melhor ou não. Nós não somos mais espertos do que Deus. Amém? É Deus o Criador que diz como as coisas devem funcionar. E Ele escolheu e disse que nós deveríamos honrar o livro santo, ensinando, vivendo, amando, memorizando, proclamando. Como obreiro, você não se envergonhará se concentrar-se nas coisas mais importantes, no coração do Evangelho, que é a Escritura Sagrada. John Bunyan, ele escreve o seu livro O Peregrino, e ele conta uma ilustração
muito bonito. Diz que quando ele chega na casa do intérprete, ele já saiu da cidade da destruição, ele está caminhando junto à cidade celestial, ele chega na casa do intérprete. Na casa do intérprete ele vê um quadro pendurado na parede, de um homem com um aspecto bem sério. O nome do quadro era O Evangelista. E ele descreve este evangelista assim: então o cristão olhou na parede o quadro de um homem bem sério, e as suas características eram como segue: o homem tinha os olhos direcionados aos céus, o melhor dos livros em suas mãos, a lei da verdade escrita sobre os seus lábios, o mundo estava atrás em suas costas, e ele estava em pé, como se implorassem aos homens. Existia uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Esse é o tipo de pessoa que nós deveríamos ser. O mundo para trás, a gente veio de lá, não volta. Nós temos o melhor dos livros nas mãos, a verdade do Senhor gravada nos nossos lábios. Nós estamos implorando aos homens, não para que nos escutem porque nós somos espertos, importantes e temos algo a dizer que o mundo deveria escutar. Temos o livro santo e dizemos: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vocês precisam escutar o que Deus, o Criador, tem a dizer. Os homens serão condenados um dia por não darem ouvidos ao que Deus diz em sua palavra. Eu digo que isso é azul porque Deus diz que é azul. Digo que isso é de outra cor porque Deus diz assim. Deveríamos ser homens e mulheres de um livro só. A vergonha do Evangelho parece estar relacionada com a maneira como nós desenvolvemos nosso ministério, esquecendo que a palavra do Senhor é o coração e tudo mais deveria fluir e orbitar ao redor da palavra de Deus. Deveríamos apostar nossas fichas, todas elas, na fala de Deus escrita no papel, a lidar com os nossos dilemas por meio da Escritura, e fazer o mesmo com os dilemas do nosso povo. Isso nos leva à última verdade, ao último componente aqui. Nós vimos a audiência do ministério, que é o próprio Deus, e a Ele que nós respondemos. Ele é o nosso juiz, e a Ele que nos esforçamos para nos sermos aprovados diante dEle. Nós vimos a vergonha do Evangelho. A vergonha vem quando os homens não se concentram naquilo que deveriam se concentrar, quando eles ficam fazendo muitas coisas, ao invés de concentrarem-se no que a Escritura tem a dizer. E aí nós vamos ver que existe uma especialidade do ministério. Ele termina dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Essa especialidade do ministério, bem interessante. A palavra manejar bem, esse particípio aqui, ele foi traduzido de um bocado de jeito. A gente escreveu um livro tentando descobrir o significado desse texto aqui. Então, pelo menos eu descobri 7 possíveis significados. E aí eu vou dar para vocês mais um. Então vai ficar 8. Aí vocês contam aí. Alguns vão dizer, porque essa palavra não é muito frequente, na verdade ela não aparece no Novo Testamento, excetuando aqui, de que Paulo talvez está pensando na sua profissão como curtidor de couro, e aí cortar significa cortar retinho, né? Pegar os couros para fazer as tendas, cortar bem retinho, cortar direitinho. Alguns vão dizer não, é cortar reto, não somente cortar correto, mas cortar reto, em linha reta. Eu vou pular as outras 5 e vou dizer o que Paulo pensou, e aí vocês ficam tranquilos com eles. Na Septuaginta, no entanto, essa palavra aparece não como esses trabalhos braçais de cortar, mas os trabalhos que eram realizados nas estradas. Parece de que talvez ele esteja se referindo ao trabalho de construir estradas que ligavam de um lugar a outro, e essa estrada deveria ser retinha, deveria ser linheira. A gente não precisa discutir sobre o real significado de onde ele tirou, do background desse negócio,
Mas uma coisa é certa, todas essas possibilidades, elas têm algo em comum, é a ideia do correto, do linheiro, do balanceado, do reto. Parece o que Paulo está dizendo é que, de alguma forma, quando se utiliza-se da Escritura de maneira fiel, quando se diz assim, diz o Senhor, depois de ter estudado, quando se maneja bem, quando se reflete, quando se ensina, quando se crê, quando se ensina principalmente de maneira acurada, de maneira fiel, de maneira correta, sem torcer o significado para as opiniões, sem ser conveniente e dizer que Deus não disse porque o vento está contrário, com toda a ousadia, com toda a coragem, dizer o que Deus disse, independente das consequências, é como se maneja bem a palavra da verdade. Uma tradução seria: façam todo o esforço possível para apresentarem-se diante de Deus como obreiros provados, depois de teste, como alguém que não tem nenhuma necessidade de passar por vexame, sendo que ele tenha ensinado fielmente ou de maneira acurada a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, ensinando a mensagem da verdade de maneira acurada. A ideia de ser aprovado aqui, ela vai ter uma conotação de tempo, é aprovado depois de um teste. Quando a gente coloca tudo junto, não é que os homens, quando são designados ao ministério, eles já estão prontos. Os homens são designados ao ministério porque são qualificados por Deus, e essa aprovação, então, parece que ela é realizada diante de Deus ao longo da vida, e por que não no final da vida. Paulo é o exemplo disso. Depois de quase 30 anos servindo ao Senhor, ele quer terminar bem, aprovado. Veras, não é tempo de descansar. Você vai para lá, aprender inglês, cuidar das meninas e tudo, amar sua esposa. Sei que a Renata tem 25 mil questões aí na cabeça, o Valbert só tem uma. Sabe qual é, né? Será que a Renata pensou nisso? É a única questão que ele tem na cabeça. A Renata tem 25 mil questões. Mas o inimigo das nossas almas, ele não vai ficar descansando lá enquanto você é treinado para servir ao Senhor. Vocês são treinados para servir ao Senhor. O desejo de Deus é que você continue mesmo lá, se esforçando de outra maneira, para ser aprovado diante de Deus, até que a gente ultrapasse a linha do final. Existe perigo. Isso é um pensamento assustador. O objetivo, então, aqui de Paulo, não é somente estimular Timóteo a pensar: rapaz, eu vou ser fiel por um tempo. Iago, o plano de Deus não é que você seja fiel até a Catarina nascer ou a Catarina casar, né? Ela vai casar um dia, se Deus tiver misericórdia. Ele está pensando nele, por isso que ele está se benzendo. Amém, amém. Deus faz milagre, tá certo. Olha aqui na frente, ó. Mas o plano de Deus aqui é para o todo. Começar bem não diz muito. Na própria Escritura, na igreja primitiva, a gente vê muitos, Demas, aqui, Mineu e Fileto, e muitos outros que começaram bem, não terminaram bem, não foram obreiros aprovados, porque ser aprovado diante de Deus demanda tempo. Nós começamos bem, focalizando nas coisas que são importantes no ministério, mas dessas que são importantes, uma é o coração, é a especialidade do Evangelho. Os outros, o povo que servimos, precisa reconhecer e ver que estamos progredindo, não nas muitas coisas que fazemos. E olha que, como plantador de igreja, eu aprendi a fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Aprendi a pregar, quer dizer, né? Aprendi a comer enormes pedaços, engolir enormes pedaços de carne sem sentir o gosto. Aprendi a assar pastel. Aprendi a cantar, tocar violão. Aprendi a expelir demônio. Aprendi a carregar defunto. Aprendi um bocado de coisa. E aí eu fiquei sendo bom até em alguns.
Mas nenhuma dessas deveria substituir, nenhuma dessas deveria definir o meu ministério. Aquele camarada, ele é bom em quê? E o povo que ele serve deveria ver, aquele camarada ali, o nosso pastor, ele ama a Escritura e nos ama tanto que tem estudado, se empenhado para nos dar aquilo que nós mais precisamos, a pura, clara e perfeita palavra. Ele maneja bem a palavra da verdade, ensinando, se esforçando para que ela venha claramente a nós, satisfazendo as nossas necessidades, nos confrontando, nos dirigindo, nos ajudando, nos santificando. Essa é a especialidade do nosso pastor, é o que ele faz de melhor. Ele é bom em um bocado de coisa, é um homem fantástico, mas quando chega para a Escritura Sagrada, é a sua expertise. É o que Deus está dizendo aqui. Ele maneja bem a palavra da verdade, ele ensina o texto e a Escritura de maneira fiel. Ele pode com clareza e confiança abrir a boca, depois de ter estudado, e dizer: assim diz o Senhor. E por causa disso, não tem vergonha para ele no futuro, não tem razão de ficar envergonhado. Ele sabe que diante de Deus, a sua maior audiência, o seu coração está tranquilo. Ele está servindo ao povo, dando aquilo que o povo precisa, a Escritura Sagrada. Ele está caminhando na frente do povo, liderando, mas tendo o olhar do Senhor como a sua única audiência. Então, Veras e Iago, eu quero conclamar vocês a se esforçarem com tudo que vocês têm, são, para se apresentarem diante de Deus aprovados, como obreiro que não tem nenhuma razão para vergonha, pelo fato de vocês focalizarem nas coisas certas, amarem o povo de vocês de maneira certa, manejando bem o livro santo, a fala de Deus escrita no papel. Amém? Vamos orar e em seguida nós vamos ter a nossa cerimônia de imposição de mãos. Pai, agradecemos muito pelo livro que o Senhor nos deu. É por meio deste livro que reflete o teu caráter, a ação tua, Espírito Santo, por meio deste livro que nós somos mudados. Foi pelo ouvir desta palavra do Evangelho que eu fui salvo e os meus irmãos aqui também. É por causa do Evangelho, desta mensagem, em vermos Jesus, que nós somos transformados, santificados, não somente que conhecemos, mas nossas afeições, nossos planos, desejos, nosso futuro. Pai, nós temos muitos desafios diante de nós e precisamos que o Senhor se mostre fiel para contigo. Eu peço que o Senhor honre a tua palavra, nos ajudando. Eu peço que o Senhor ajude o Veras e o Iago em seus ministérios a amarem esse livro, demonstrando o amor sincero que eles têm para contigo. Que o Senhor se agrade em utilizar a sua palavra para lhes fazer mais parecidos contigo e para o benefício daqueles que estiverem ao redor deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o presbitério aqui da Manaim e também queria convidar os outros pastores que estão aqui para reconhecermos o Iago como qualificado para servir essa geração e enviarmos o Valbert para bem longe. Vem primeiro. E Iago, vamos para cá. Iago. Vamos botar eles de joelhos? Vamos? É a única vez que tu vai ver o Veras de joelho. Então, acho que vale a pena. É a única. Vai.
Vamos orar por eles. Nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez. Nosso coração está feliz e alegre. Lembramos que quando o Senhor viu os campos, a multidão desgarrada como ovelhas sem pastor, o Senhor nos ensinou a clamarmos ao Senhor, ao dono da seara, ao Senhor da seara, que enviasse mais trabalhadores. E aí contigo as possibilidades são inimagináveis, com a tua graça, não somente nos salvando, mas nos capacitando, abrindo portas. As possibilidades são gigantescas. Hoje nós louvamos a Ti pela fidelidade do Senhor na vida do Veras, por todo esse tempo servindo aqui na Manaim, servindo no seminário, servindo a mim, aos outros irmãos, liderando a sua casa, sua esposa e as meninas. Agradecer pelo trabalho do Senhor na vida dele e implorar as bênçãos da perseverança. Ajude o Senhor a frutificar ainda mais, enquanto ele vai, estuda, aprende e volta aqui animado, descansado, com muitos contatos e possibilidades para avançar o teu reino. Que ele veja isso como parte desse grande plano que o Senhor tem desenhado de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas no céu e na terra. Que ele se alegre e seja encorajado em fazer parte disso. Que o Senhor proteja o seu servo durante esse tempo, guarde sua saúde, que o Senhor dê ele sabedoria, amor, também ajude-o nos seus estudos, que eles sejam bem-sucedidos quanto a isso e possam ser uma grande bênção ali na cidade onde eles estiverem, também voltando aqui para o Brasil e pelo Brasil o mundo. Também te agradecemos muito pela vida do Iago. Obrigado por todas as coisas que ele já sabe a teu respeito. Nós louvamos muito a Ti, Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações por enviar, levantar, mobilizar, recrutar, qualificar, equipar obreiros para servirem a geração. Nós agradecemos muito por ele e a Isa, agradecemos pela Catarina, agradecemos pelo trabalho que tem sido realizado por meio dele aqui na Manaim e em outros lugares do Brasil, pelo seu trabalho na internet. Nós pedimos que o Senhor proteja o seu coração de si mesmo, que o Senhor lhe dê convicções fortes, ancoradas na Tua Palavra, que o Senhor lhe dê clareza de mente, para que ele saiba sempre o seu lugar no reino do Senhor e possa, com base nisso, abençoar aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor lhe ajude a sua mente e as suas faculdades intelectuais, para que seja sempre usada para benefício do outro. Que o Senhor proteja da tentação comum a nós, que o saber de sermos ensoberbecidos pelo que sabemos. Que o propósito do saber seja sempre o amor ao próximo, o amor a Ti sobre todas as coisas. Descobrir mais características, atributos, realidades a Teu respeito, que nos fará ficar maravilhados, mas também amor pelo Teu povo, as crianças, jovens e adultos e velhos, aqueles que o Senhor colocar no seu caminho, para que Ele as alimenta, proteja, ame e sirva. Que o Senhor guarde ele, Senhor, não somente para agora, que ele seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração para eles, nos méritos de Cristo, nosso amado Salvador. Amém.